Aqui eu quero tratar com você, nesse instante, da importância do autoconhecimento. Naturalmente, estamos aqui nos referindo à visão desse autoconhecimento supremo, desta ciência que revela aquilo que está fora desse sentido do eu, desse sentido do ego. Quando as pessoas usam a expressão autoconhecimento, elas, em geral, se referem a esse eu tomando ciência de como ele pode passar por mudanças, melhoras, aprimoramentos. Essa que é a ideia central dessa questão do autoconhecimento. Então, a expressão autoconhecimento supremo, aqui primeiro nós temos que ter uma certa paciência com essa própria linguagem, com essa forma de expressar, essa questão desta investigação ou estudo a respeito daquilo que nós somos. Repare, eu disse daquilo que nós somos. Porque a ideia é de quem nós somos. Mas, veja, estamos diante de uma ideia. Aquilo que nós somos é diferente dessa ideia de quem nós somos. Um exame cuidadoso irá lhe mostrar que esse conceito de autoconhecimento, como em geral as pessoas sustentam essa tese aí fora, da possibilidade desse alguém se conhecer, um olhar cuidadoso irá nos mostrar que estamos diante de uma falácia, de uma ilusão. Porque esse elemento para se conhecer, esse alguém, esse eu, não existe. Nós estamos apenas diante daquilo que é o eu, não desse alguém que é o eu. O eu presente aqui no ser humano é a ideia de uma entidade que se vê separada da vida, se vê separada do outro. Mas veja, estamos diante de uma ideia, porque o que temos desse alguém, desse eu, é um conjunto de memórias, de lembranças, de respostas reativas que nascem desse fundo que é o passado. Esse é o eu. O seu nome é a ideia desse eu. Esse corpo aí é a ideia desse eu. Essa história que você pode contar de situações que viveu é a ideia desse eu. Mas não existe essa entidade sendo real. Temos apenas um movimento de memória, uma condição psicológica que mantém a continuidade, mas que, na verdade, não é uma entidade real. É um movimento, é um fluxo, é uma continuidade que se sustenta pelo pensamento, pelas imagens que o pensamento constrói. Isso é o eu. Aqui nós temos com você investigado tudo isso. Estamos nos aproximando de tudo isso. E quando usamos aqui a expressão autoconhecimento supremo, é a ciência de que há uma realidade sim presente, mas essa realidade não é exatamente o eu. E a expressão autoconhecimento aqui se refere em aprendermos a constatar todo esse movimento desse suposto eu, desta suposta entidade. Ou seja, estamos aqui investigando a estrutura e a natureza desse movimento, que é o movimento de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de sensações,
que o pensamento mesmo denomina de eu, mim, pessoa, ego, alguém. Assim, qual é a aproximação real que nós precisamos aqui ter dessa questão? Uma vez que fique claro para você que toda resposta que você tem é uma resposta que em algum momento você aprendeu a dar. Sim, é exatamente isso. Toda resposta que você tem é uma resposta que você aprendeu. Algo que vem desse fundo de memória, que vem desse fundo de lembrança. Memória e lembrança é algo que está presente em você, como recordação, algo que vem, que parte daquilo que já aconteceu, que é o passado. Então, o passado é aquilo que já aconteceu, é a memória, é a lembrança. Essa resposta que temos para esse momento, diante da vida e do que ela representa, é a resposta da reação, do passado, da memória, da lembrança. Não há verdade nessa resposta, porque ela não atende o momento presente. Ela se ajusta ao momento presente, com base no princípio daquilo que já foi. Assim sendo, não é uma resposta real, completa, adequada. Veja que coisa interessante estamos colocando aqui para você. Estamos dizendo de uma forma clara que a maneira como nos relacionamos com o momento presente não é adequada. Porque esse momento presente é o desafio que surge nesse instante para ser atendido de uma forma completa, única, singular. E nós estamos atendendo esse momento a partir do passado, a partir da reação da memória, de nossas experiências, que agora ainda estão presentes em nós. Escute isso, porque não se completaram. Veja, vamos tocar aqui em um assunto bastante delicado. Aqui com você estamos investigando a verdade sobre a mente. O que é a mente? Aqui nessas falas, nós usamos essa expressão de diversas formas. Nós falamos, por exemplo, dessa mente livre, dessa mente egóica. Tudo são assuntos tratados aqui com você dentro dessas falas. Temos centenas de vídeos abordando esses temas aqui. Falamos da mente nova, da mente condicionada. Mas o que é a mente? Esse é o assunto aqui, dentro desse contexto de fala para esse momento. O que é a mente? Repare, tudo que nós conhecemos se assenta nessa forma de representação, de apresentação de memória. E essa memória não é outra coisa a não ser uma experiência adquirida. E aqui estamos dizendo para você que aquilo que nós chamamos de mente não é outra coisa a não ser a experiência. A experiência se apresenta nesse momento, e essa experiência é o conhecimento, é a memória. E é interessante dizer, aqui temos a resposta também para a pergunta: o que é o pensamento?
Porque essa experiência, esse conhecimento, essa memória é o pensamento. Então, reparem como precisamos nos aproximar dessa questão. E a questão é: o que é a mente? A mente é a apresentação do movimento desta consciência. E essa consciência em nós é o movimento do conhecimento, da experiência, que é pensamento. Uma coisa importante aqui, se queremos nos aproximar dessa visão da realidade divina, dessa visão da realidade suprema, é descobrirmos que a vida, como ela acontece, ela é a vida livre do passado. É a vida que não tem passado, que não tem presente e que não tem futuro. Percebam o que estamos colocando agora aqui. A vida é algo nesse instante ocorrendo. Observe. Isso nunca aconteceu. Isso jamais vai voltar a acontecer. Então, isso não diz respeito ao tempo, nem ao passado, nem ao presente e nem ao futuro. Uma vez que essa ideia de presente é o que nós temos entre esse assim chamado passado e futuro. Então, estamos diante da vida nesse momento. E, no entanto, o nosso contato com a vida nesse momento, que não tem passado, todo contato que nós temos com a vida nesse momento, se esse contato é o contato da memória, da lembrança, do conhecimento e do pensamento, é um contato que gera conflito, que gera desordem, que gera confusão. Porque é a tentativa de ajustar o passado ao momento presente. Assim, aquilo que nós chamamos de mente é a presença da memória, do conhecimento, da experiência, do pensamento e, portanto, do passado. Tudo que temos é o movimento de pensamento. Estamos diante de uma confusão, de uma desordem. Estamos diante de uma forma inadequada de atender esse instante, de atender esse momento. É assim que estamos funcionando na vida, que esse sentido do eu, do mim, da pessoa, está nesta relação com o momento. Veja, é uma relação inadequada? Estamos apenas diante de uma ilusão? Porque não existe real relação entre a vida como ela acontece nesse instante e a presença desse pensamento, dessa experiência, dessa memória que vem do passado. Assim, a forma como nós conhecemos a vida é a forma desta forma do pensamento. Assim, qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é essa forma, é essa maneira específica de memória, de lembrança, de experiência, tentando se ajustar a esse instante, tentando se ajustar a esse momento presente. Podemos descobrir a vida sem o pensamento? Podemos descobrir a vida sem a mente? Algumas vezes eu tenho usado a expressão a mente nova, a mente livre.
a mente não egocêntrica. Mas veja, estamos apontando para algo que, na realidade, está além da mente, além do pensamento, porque a mente que nós conhecemos é essa mente condicionada, é essa mente que vem do passado, é essa mente do eu, é esta mente egocêntrica. Aqui juntos estamos investigando essa questão do fim para esse eu, o fim para esta mente, o fim para esta condição psicológica de ilusória identidade presente nesse momento. Não existe tal entidade, não existe esse eu, não existe essa mente. Tudo que temos presente é esse fluxo, é esse modelo de condicionamento. É um movimento que procura se firmar aqui nesse instante, criando esse tempo pelo pensamento que nós chamamos de presente, um momento entre o passado e o futuro. O que tem ocorrido é que em nossas relações com o outro, com a vida, com nós mesmos, em razão da presença dessa mente condicionada, que é esse modelo de pensamento, nós estamos sempre vivendo a continuidade ou a busca da continuidade dessa experiência que não se conclui. Vamos esclarecer isso aqui agora para você. É um assunto de grande relevância, de grande importância. Quando você entra em contato pela primeira vez com alguém, a primeira coisa que o pensamento faz, em razão dessa busca ou procura de segurança que ele quer dentro das relações, é registrar aquela pessoa. Então, nós criamos uma imagem dela, um pensamento sobre ela, uma ideia sobre ela, sobre quem ela é. Dentro de nós, nesta mente, como temos funcionado até hoje, que é essa mente condicionada, nós registramos aquela pessoa, aquela imagem, o pensamento sobre ele ou ela. Ao fazermos isso, nesse contato com ele ou ela, a experiência não se conclui. Agora eu tenho uma imagem de você e você tem uma imagem de mim. No próximo encontro, esse encontro será um encontro entre imagens. Elas não se concluíram. Assim são as nossas relações. Nós não permitimos um contato com ele ou ela, ou com a vida, ou com nós mesmos, sem imagens, sem pensamentos, sem experiências. Então, estamos sempre cultivando a ideia desse eu, desse mim, desse experimentador. Então, estamos constantemente sustentando em nosso contato com a vida, com o outro, com nós mesmos, esse experimentador. Esse experimentador, ele vive nessa continuidade de busca de novas experiências para acrescentar às antigas experiências dele algo a mais. Reparem o que está sendo colocado aqui. Toda a nossa visão da vida
se assenta em experiências que não se concluem. É isso que mantém a continuidade do experimentador. Esse experimentador é o eu, é esse mim, é essa pessoa. Percebam a implicação do que estamos colocando para você. Você não sabe a verdade sobre você. Você tem experiências com você, inacabadas, não concluídas. Você tem experiência com o outro, inacabadas, não concluídas. E essas experiências, todas elas, não passam de pensamentos, de imagens, de representações mentais. Essas representações, essas imagens, esses quadros, criam essa ilusão presente, a ilusão desta mente, enquanto que, na verdade, é só um movimento de imagens, de memórias, de lembranças e experiências. Aqui juntos estamos vendo a possibilidade de irmos além dessas experiências inacabadas, dessas imagens, desses pensamentos e de tudo o que esse eu é constituído. Porque, incluindo aqui, nós temos experiências de todos os tipos. Temos sentimentos, emoções, sensações, percepções, tudo dentro de um enquadramento onde existe uma entidade que não permite que essas experiências se concluam. É assim que estamos firmando a continuidade desse sentimento de alguém que é esse mim, essa pessoa, se vendo separado da vida como ela acontece nesse instante. Então, bem compreendido o que foi colocado agora aqui, ficará claro para você que tudo que nós temos feito na vida é nos separarmos da vida, para cultivarmos esse experimentador. Esse experimentador é o elemento em nós que cultiva o passado, a memória, a lembrança, o pensamento. Assim, todo o nosso contato com a vida, que deveria ser um contato livre do tempo psicológico, é algo que está dentro do modelo do tempo construído pelo pensamento. Aqui não podemos ter uma aproximação desta verdade, escute, com a própria ideia do que deveria ser. Precisamos nos aproximar desta realidade sem essa ideia também de como deveria ser. Veja, o que estamos dizendo aqui é que a aproximação da vida, da real vida, é a aproximação daquilo que aqui está presente, acontecendo e tendo uma conclusão. E, no entanto, nós estamos psicologicamente cultivando essa ideia de alguém presente, sendo experimentador, que vive sempre dentro de um movimento de como as coisas deveriam ser, ou poderiam ser, ou deveriam ter acontecido. Assim não permitimos que a experiência se conclua. Isso faz com que esse experimentador, que é o eu, esse mim, continue cultivando imagens, pensamentos, lembranças, experiências
Essa é a continuidade do eu. Ele vive de experiências, sendo ele o elemento que se separa para manter a continuidade, para manter a sobrevivência desse alguém nas relações. Naturalmente, que se vê separado do outro, que se vê separado da vida, que se vê no controle de tudo. Esse é o autocentramento do eu. A presença desta visão particular, deste experimentador, é a visão de um centro que se vê separado da vida como ela acontece. E sempre na expectativa do que irá acontecer, sempre buscando mais do momento presente algo para si mesmo. É assim que se sustenta a ilusão desse eu. Reparem, tudo isso faz parte de um jogo, de um movimento, de uma atuação do próprio pensamento. É ele que cria essa ilusória identidade. É ele que busca a continuidade em razão da procura ou da busca de uma segurança para se manter como sendo uma entidade separada, que está sempre sobrevivendo a todo o acontecimento, em todas as situações, cultivando para isso a memória, a recordação. Então nos falta uma visão da verdade sobre como nós funcionamos, como essa mente funciona. A ciência de como a mente funciona é o fim desta mente egóica, desta mente que mantém esta continuidade do eu, sustentando todas as experiências inacabadas, não concluídas. Estamos colocando aqui para você requer uma investigação, um aprofundamento. Daí a importância de conhecermos a verdade sobre como nós funcionamos. É fundamental uma compreensão de nós mesmos. Assim, a importância do autoconhecimento é fundamental para o fim desta continuidade do eu, que é a continuidade do experimentador, que se separa sempre da experiência. Essa própria separação entre esse experimentador e experiência, entre esse que está pensando e o pensamento, entre esse que está sentindo e o sentimento. É isso que está sustentando esse jogo, o jogo desta ego-identidade, desta ilusória identidade. Uma aproximação da vida como ela acontece nesse instante não requer a presença desse observador que olha e vê a partir de suas conclusões, escolhas, desejos, buscas, onde há essa ideia de querer e não querer. O contato com a vida nesse momento é um contato possível quando estamos em contato com aquilo que está presente e não colocamos esse elemento que vem do passado, que é o experimentador, para tentar extrair algo desse momento, para buscar algo desse momento. É por isso que temos que ter na vida uma aproximação dela a partir desse olhar, desse perceber, desse escutar. Sei eu?
sem o experimentador, sem esse que se sustenta no pensamento. Uma vida livre do eu é uma vida livre do pensamento, é uma vida livre do passado. Esse encontro com a realidade da vida nesse instante é a ciência de que nesse contato com ele ou ela estamos apenas diante da vida. Mas quando nós nos separamos dele ou dela, para nesse contato estar sempre em busca de algum nível de satisfação, de preenchimento, de realização nele ou nela. Essa condição de relação é conflituosa, é aflitiva, é algo que fomenta sofrimento para esse mim. Assim tem sido a vida do eu. Assim está sendo a vida do ego. Há uma realidade presente que se revela nesta visão divina. Algo possível quando há esta compreensão sobre nós mesmos. Para o fim deste passado, permitir que cada experiência ocorra e se conclua, é não manter mais a continuidade desse elemento que se separa desse instante. Aqui juntos, nós estamos vendo isso, apontando para isso, sinalizando a oportunidade que temos nesta vida de realizarmos aquilo que está além desta psicológica condição de confusão, desordem e sofrimento presente nesta ilusória identidade, que é o eu. Portanto, esses encontros que nós temos aqui é para essa aproximação. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso com você. São encontros online nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural. Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser,